Se você acha que é na Lei Rouanet que estão os grandes escândalos do dinheiro para a cultura brasileira, você está muito enganado. O problema sério mesmo está nas prefeituras. É disso que nós vamos falar. Roda a vinheta. Antes de começar, eu quero te agradecer pela participação e engajamento. E pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like e convidar seus amigos também. Gente, vamos começar falando da Lei Rouanet. Eu tenho muitas críticas a ela, não acho que seja o modelo ideal para financiamento da cultura no Brasil, principalmente porque os artistas e seus empresários têm que apresentar projetos para uma comissão que sempre vai ter um viés político e vai acabar direcionando recursos para aqueles com quem tenha mais afinidade. Hoje ela está dentro de um modelo, sem dúvida, bem melhor, mas ainda muito ruim, eu vou explicar para você. A tal comissão que decide quais são os projetos que podem ou não ser aprovados, resolveu que os valores vão ser muito menores, muito mais projetos de menor valor e não vão mais direcionar àqueles grandes artistas mais alinhados com a esquerda. Porém, lógico, acaba aprovando projetos que são mais alinhados com o atual governo. Você pode dizer, não, mas eu prefiro esse modelo. Agora veja que ainda é o governo que está decidindo quem deve crescer ou não na cultura. Enquanto quem deveria decidir seria você, eu, a população. Aí faria mais sentido. E é possível. Mas, como ele disse, tem um problema muito maior que está nas prefeituras e agora eu vou te explicar. Quando a gente fala de cultura, dos desmandos e desvios, a gente sempre lembra da Lei Rouanet e volta àqueles artistas que eu já falei no começo. Mas as prefeituras têm colocado, segundo as evidências, muito mais dinheiro do que a própria Lei Rouanet e, principalmente, sem absolutamente nenhum controle. Um exemplo que está sendo muito falado é o Gustavo Lima, que tem inúmeros contratos com prefeituras pelo Brasil inteiro, é onde ele mais angaria recursos, muitos mesmo. E como é que a prefeitura faz para contratá-lo? O prefeito decide que vai contratar, fala com o produtor dele, combina o preço e ponto final. Veja o caso de Conceição do Mato Dentro, aqui em Minas Gerais, cidade que tem 18 mil habitantes. Contratou Gustavo Lima, Bruno Marrone, por 1,7 milhões de reais. Só isso, não a festa, mas só isso. Se dividir pela população, dá praticamente R$100 para cada munícipe. Você acha que se juntasse essas 18 mil pessoas, que entre elas são bebezinhos, crianças, senhoras de idade, iriam se dispor a pagar R$100 para assistir Gustavo Lima, mesmo que gostasse? É óbvio que não. E onde já se viu uma prefeitura que já tem 80% do seu orçamento engessado, destinado com fins específicos, gastar 2%, 3% do seu orçamento, que dizem ser apertado, para fazer show? Não tem o menor sentido. Aí você vai dizer, são casos isolados. Não. Cidades pequenas, médias e grandes fazem isso. E cada vez mais cidades fazem. E eu não tenho dúvida, não posso lhe garantir, mas eu não tenho dúvida que esses recursos muitas vezes acabem voltando para bolsos que ajudaram a fazer esse contrato acontecer. Isso é típico aqui no Brasil. E para deixar bem claro que cidades grandes também gastam muito, a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, reservou só via Secretaria da Cultura 613 milhões de reais, 1/3 ou mais do que toda a Lei Rouanet gasta para fazer shows. E você deve saber que também tem Secretaria da Habitação, de Obras, da Saúde, que também fazem seus shows. Então é de se estimar que em São Paulo chegue perto de R$1 bilhão com esses eventos. E eu peguei o exemplo do Gustavo Lima, que é o que está mais evidente. Mas não é uma questão nem de direita ou de esquerda. É típica de política brasileira. As prefeituras fazem isso direto. Você vai ver Anitta, vai ver Zé Neto, vai ver Sérgio Reis, vai ver um monte de tipo de artistas que sempre estão sendo contratados pelas prefeituras. Vou te dar um número para você entender um pouco melhor. Assim, a gente estima, é muito empírico, mas dá a sensação, pelo que a gente vê de São Paulo, de Conceição do Mato Dentro, de outras cidades que têm aparecido no noticiário, Parintins, etc., que
pelo menos 1% do orçamento das cidades vai para esses shows e eventos. Pois se a gente somar o orçamento de todos os 5.546 municípios do Brasil, isso dá 700 bilhões de reais. 1% seriam 7 bilhões de reais destinados a artistas e shows. Você acha que é pouco? Você acha que é uma coisa para dizer, ah não, mas isso é bom para a cidade, isso aí estimula o comércio da cidade. Gente, não dá para um país como o Brasil rasgar dinheiro desse jeito em hipótese alguma. E agora vão começar as investigações, já falam até em fazer uma CPI do sertanejo, e eu não acho que tem que ter a CPI do sertanejo, mas sim uma CPI e uma profunda investigação sobre o uso pelas prefeituras do dinheiro público para esses shows e eventos. Eu insisto, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de política brasileira. E eu que não sou assim de ficar defendendo controles e rigores, mas eu acho que valeria muito bem uma lei que permitisse às prefeituras fazerem esses eventos, mas que elas fossem obrigadas a apenas publicar previamente em lugar extremamente visível e durante todo o show, todo o evento, quanto aquilo teria custado. Pelo menos a população entender quanto que ela estava pagando. E se você, assim como eu, acredita que a cultura brasileira tem que ser financiada de uma outra maneira, eu te peço, compartilhe esse vídeo.